O Opinião Cidade já decolou. Esta semana nós comemoramos o dia de Corpus Christi, um dos feriados religiosos mais importantes do calendário cristão. Alguns anos atrás ele tinha várias celebrações, vários ritos ainda, as pessoas enfeitavam as ruas, etc. Nós vamos falar um pouquinho, especialmente, sobre o significado de Corpus Christi, o que significa essa data tão importante para os católicos de todo o mundo. Nós temos a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o padre Jarbas Brandini Dutra, da paróquia da Igreja da Redentora, em São José do Rio Preto, uma das referências da Igreja Católica em São José do Rio Preto. A gente sempre gosta de conversar muito com o padre Jarbas para captar um pouco desses ensinamentos todos que a fala dele acaba transpirando, não é isso, padre? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Eu sei que numa semana como essa é bastante complicado para os sacerdotes da Igreja Católica, tem vários afazeres, várias solicitações de todo mundo, então nós agradecemos muito a sua presença mais uma vez, viu, padre? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o programa, e que a gente puder conversar hoje, que a gente tiver a possibilidade de passar para o público, acho que é sempre importante. É uma parte também cultural importante que o programa cobre, que o programa assiste. Padre, o que significa exatamente Corpus Christi para a Igreja Católica, para os cristãos de todo o mundo? O que é Corpus Christi? Então, Corpus Christi é uma expressão latina, significa o corpo de Cristo. E a celebração da festa do corpo de Cristo, ela praticamente foi instituída pelo próprio Cristo, porque ela era comemorada, inclusive, na Quinta-feira Santa, mas porque é exatamente o dia em que Cristo institui a Eucaristia e institui o sacerdócio. E como ele nesse dia entregou o corpo dele, o sangue dele, em pão e vinho, a festa então começava, a celebração litúrgica ela era celebrada antigamente na Quinta-feira Santa. Esse antigamente é muito tempo atrás, padre? Bem tempo atrás, desde o começo da igreja, né? Tá. Agora, ela teve uma mudança de data, exatamente por ser celebrada na Semana Santa, não coincidia muito o espírito da Semana Santa com uma festa eucarística de ação de graças. Tá certo. Não porque fosse contraditória, porque a Quinta-feira Santa é o começo do tríduo sacro, propriamente, não? O tríduo da Semana Santa. Começa com quinta, sexta, sábado, com a ressurreição de Cristo depois. Mas, por exatamente ter uma celebração alegre, num tempo de muita meditação, então foi a igreja, em 1264... Já faz bastante tempo. O Papa Urbano IV, no dia 11 de agosto, ele decidiu, então, com a igreja do Ocidente, celebrar o Corpus Christi numa outra data. E quando é que eles marcaram para isso? Exatamente na quinta-feira, logo após a festa da Santíssima Trindade. Domingo nós tivemos a festa, né? Pentecostes, domingo retrasado. Santíssima Trindade, domingo agora. E já na quinta-feira, então, próxima, que é agora, veio, então, transferida a festa de Corpus Christi. Essas celebrações todas, a celebração do Corpo de Cristo agora, né, o Corpus Christi, as celebrações da Semana Santa, todas elas têm um sentido muito grande, muito maior do que pode se expressar nos calendários, etc., que é exatamente os grandes, os inestimáveis ensinamentos ensinados pelo grande Mestre Jesus. Pelo grande Mestre Jesus a toda a humanidade, né? Essa é a grande questão, né, padre? A igreja dá tanto valor a isso que define para quinta-feira, para o Corpus Christi, um dia santo de guarda. Quer dizer, a mesma obrigação que um católico tem no domingo, de culto, tudo ele tem também na festa. Ainda tem mais ainda. Tem uma procissão que é também obrigatória de ser feita junto com a festa. Então a celebração consiste na missa, um momento de adoração e uma procissão. Pode ser longa, curta, dependendo de onde você está e o tempo que você tem. Numa cidade como São José do Rio Preto, praticamente todas as paróquias cumprem esse ritual. Não, isso de procissão, missa e adoração tem. Agora, o que não tem, e que nem todo mundo tem, é aquele enfeite de rua, né? Pois é, o que era isso? Por exemplo, eu me lembro, alguns anos atrás,
se enfeitavam muitas ruas no centro da cidade, inclusive ao redor da catedral, no centro da cidade. Muitos voluntários, centenas de voluntários se revezavam ali, enfeitando com pó de café, com serragem, com vários materiais, enfeitando as ruas. E ficava muito bonito, era na verdade uma festa cultural, né? Uma grande demonstração da devoção do povo por ocasião do Corpus Christi. Com o tempo isso foi diminuindo, foi cedendo lugar a outras celebrações menos sofisticadas, vamos dizer assim, do ponto de vista de utilizar tempo das pessoas. O que era isso? O que acontecia e por que deixou de acontecer, padre? Não deixou de acontecer, eu imagino que seja em função do tempo exíguo das pessoas no dia de hoje. Isso é verdade, também isso, né? E a gente tinha mais tempo de enfeitar a rua. Bom, Potirendaba, por exemplo, traz essa tradição até hoje. Ainda mantém, né? Matão, que, aliás, se não a me engano. tradição veio antes em Matão. Matão que começou na nossa região, que tinha esse uso de enfeitar as ruas, tudo. E Matão já hoje não é só Matão que tem. Hoje Potirendaba até é mais divulgada na mídia do que Matão. Poxa, e o próprio corpo de Cristo traz assim para todas as pessoas, né, todos os cristãos, traz uma memória muito forte. Então eu acho que o pessoal também, além da cultura, além do folclore religioso, além da devoção popular, o pessoal também fazia isso em homenagem realmente a Jesus Cristo, né? Porque a celebração é o memorial do corpo dele. Tanto é que ele vai para a rua em procissão, vai o Santíssimo Sacramento em procissão para a rua, e é como se fosse uma missa celebrada na rua, andando, né? E o povo então tem essa devoção. A igreja trata isso como uma festa mesmo, né? Uma celebração, uma confraternização das pessoas que muito importante. Aliás, a igreja dedica vários momentos do seu calendário para isso, para celebrações mesmo, né? Isso. O caso do Corpus Christi não há dúvida. O Natal, outras ocasiões. Claro que há momentos de meditação, o senhor citou agora há pouco o caso da Semana Santa. Há momentos realmente de meditação, de reflexões, né, padre? Isso, exatamente. Então, o Corpus Christi, por ser, na verdade, e biblicamente celebrado no momento em que Cristo cria a Eucaristia e institui o sacerdócio como um serviço à Eucaristia, né? E a Eucaristia é a maior prova de amor que ele tem por nós e pelo Pai, e ele dá a vida dele em pão e vinho, sacramentalmente falando em pão e vinho, mas dá a vida real dele, né? Por amor. Essa celebração é marcante e ela não podia acontecer dentro de um outro contexto, que é o contexto de Semana Santa, porque tira o brilho dela. Então o Papa Urbano IV decidiu então passar essa festa para um dia diferente, e um dia que encerrasse, por exemplo, o ciclo de Páscoa, né? Que na verdade a Páscoa depois passa por Pentecostes e termina na Santíssima Trindade. Então colocou a quinta-feira logo depois. Tanto que se lutou muito que no Brasil, ele foi um feriado pedido pela igreja, né, para o Brasil inteiro, para o povo ter essa oportunidade. E ele é feriado nacional também. Acaba quase que se juntando a Páscoa, depois o Corpus Christi. E as festas juninas, por exemplo, que tem um fundo religioso muito grande também, são manifestações religiosas da população, do povo, né? São populares. Exatamente. E no Brasil se tornaram muito populares, né? Por conta dos europeus que vieram, que trouxeram, dos imigrantes. São festas importadas, né? Da Espanha, de Portugal, né? E o pessoal trouxe isso para cá e deu assim, um cunho muito folclórico, ao mesmo tempo de religiosidade popular, né, que até o Papa hoje ele diz assim, né, insiste que se valorize muito essas celebrações populares religiosas, porque elas trazem uma fé pura, elas trazem uma fé verdadeira, não é só folclore, né? Claro. É realmente uma manifestação de fé. E a festa, o tempo junino, festas juninas, elas são lembranças disso, né? Algumas regiões do Brasil são exacerbadas, né? Tem uma grande fé. O Nordeste, por exemplo, é impressionante o que acontece. E aqui na nossa região também, né? O pessoal gosta muito. Não, tanto é que no folclore brasileiro a gente estuda que os casamentos, por exemplo, que eram feitos na festa de São João,
os pais faziam o casamento. Depois, quando daí 1 ano, daí 6 meses, o missionário, o padre, passava na comunidade, que não tinha padre, o padre atualizava, legalizava todos os casamentos que foram feitos. Então o casamento era feito no mastro de São João, né, com a autorização dos pais, dos dois lados, e assistência Depois era oficializado. E depois eles eram confirmados pelo padre, pelo missionário que passava fazendo a desobriga e confirmando todos esses casais, esses casamentos, né? E até hoje existe a tradição do casamento caipira, vamos chamar assim. Né? A origem deve ser exatamente essa. A festa, né? ficou exatamente para lembrar isso, que era um casamento que realmente era decidido pelos pais e pelos noivos, né? E que por isso mesmo tinha a bênção de Deus. O padre vinha e dava o fecho canônico nisso daí, né? Padre, uma pequena observação em relação a isso, por exemplo, a instituição do casamento continua muito forte, né? Uhum. Não há como negar que continua sendo uma das instituições mais fortes da sociedade, não só brasileira, mas da sociedade cristã de modo geral, né? O casamento continua valendo. Isso. Não, porque também do ponto de vista cristão, ou bíblico, o casamento é uma profecia que Deus faz, né? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Isso é uma profecia do Gênesis, falando como é que vai se formar a humanidade a partir dessa união. E essa união que é a criação de uma nova comunidade, e que é decidida por amor dos dois. Então isso aí é muito forte, isso vem da própria origem do ser humano, né? Padre Jarbas, eu tenho a impressão também, gostaria de compartilhar com o senhor a sua opinião. Nesse momento, a Igreja Católica, entre outras coisas, por obra do Papa Francisco, que é uma pessoa extremamente popular, uma pessoa que se aproxima muito dos anseios das coletividades, mesmo não cristãs eventualmente, né? Está fortalecendo muito a Igreja Católica. Dá-se essa impressão, a Igreja também do lado de dentro tem essa impressão, padre? Ele mesmo fala, né? Ele tem falado ultimamente que o número de católicos está crescendo no mundo. Porque eu acho que é por causa do marketing dele, porque ele é uma pessoa ele é muito bom nisso, carismática, né? Isso, muito sincero. Né? E muita gente pode até nem virar católico, mas vai olhar para ele assim como uma esperança, né? Ele vem realmente para ser... Eu tenho uns amigos espíritas que eles adotaram no centro deles, eles não têm pastor, né? O espiritismo tem uma organização que não é estilo... doutrinária, né? Simplesmente doutrinária. E eles disseram que adotaram este ano como pastor deles, entre aspas, né, o Papa. Eu falei, então é bom vocês explorarem bastante o carisma desse homem, porque às vezes vocês descobrem um lado que nós não descobrimos. E a gente troca figurinha, né? Eu acho muito, a pessoa dele realmente trouxe um vento novo, né, para o mundo todo, né, para a sociedade toda. Lógico que com o tempo vai começar a aparecer o pessoal que não aceita as propostas que ele está trazendo, porque ele faz mesmo dentro da igreja, né? Ele está puxando a orelha desde cardeais até ministros da Eucaristia, né? Exato. De todo mundo. Mas Padre, ele realmente é isso, né? E ele tem colaborado e muito com o aumento dos níveis de tolerância entre as pessoas, né? Entre as diferentes religiões, entre os diferentes credos, né? Não há por que a pessoa não tolerar um outro credo, né? Claro que existem momentos delicados, sobretudo em relação a alguns credos, algumas regiões do mundo, mas na verdade a tolerância é fundamental, tem que passar por aí, né, padre? Eu acho que a função do Papa, como a função do sacerdote dentro da paróquia, onde quer que seja, do líder cristão, né, é confirmar exatamente aquilo que é o anseio puro, verdadeiro, profundo da população. Por exemplo, o que ele diz hoje, de lá de cima para baixo, né? Vamos pôr assim, que ele está lá em cima, nós estamos aqui. O que ele define, o que ele sacramenta, o que ele confirma, né? Por isso a função dele é de confirmar a fé. O que ele confirma oficialmente e que o povo anseia, quando vai de encontro, as pessoas ficam vibrando de alegria. Porque ele vem exatamente falar de Deus para o povo e do povo para Deus. E ele junta esses dois anseios, o que Deus espera de nós e o que nós também esperamos de Deus, e ele fecha isso por exemplo, numa encíclica, num documento,
e que realmente as pessoas se encontram, né, nessa afirmação dele. E por isso acho que ele tem tido assim, muita popularidade, muita evidência. Né, A gente admira muito uma pessoa como ele, que com aquele sorriso aberto o tempo todo, e a gente sabe que ele tem problemas, que ele tem angústias, tem aflições enormes ao lidar com tudo isso. Eu fico imaginando o quanto que ele tem de aflições. Né? Imagina, E ter coragem de falar as coisas para os caras que precisam ouvir, né? Exato. Não importa se é o Obama, se é o Raul Castro, não importa. Não importa, ele fala. Ele está falando para todo mundo. Aliás, a participação dele em alguns conflitos políticos no mundo já ajudou a resolver algumas questões, né? Sim. O próprio desbloqueio a Cuba, etc., teve muita participação dele. Isso é muito bacana. Padre, eu vou fazer um rápido intervalo, pode ser? A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho conversando com o padre Jarbas Brandini Dutra, da Redentora aqui em São José do Rio Preto. Nós estamos começando a conversar sobre o dia de Corpus Christi. Já estamos resolvendo quase todos os problemas da humanidade. Um minutinho só, a gente volta já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993. Nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo, para todos os continentes, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, essa entrevista com o padre Jarbas Brandini Dutra, da Igreja da Redentora em São José do Rio Preto, está sendo vista certamente por brasileiros, por estrangeiros, em várias partes do mundo. A gente sempre registra em nosso programa alguns momentos, alguns acessos de telespectadores em várias regiões do Brasil, várias regiões brasileiras, em várias partes do mundo também. Isso é muito bacana, desde que não há mais fronteiras depois da internet, então a gente fala para todo mundo. E isso é muito bacana. Padre, o Corpus Christi, que se comemora nesta quinta-feira, o senhor já estava nos dizendo, é uma das datas mais importantes do calendário cristão internacional, né? Quais são as datas mais importantes? Evidentemente que Natal. Quais são as datas mais significativas do calendário católico? A grande celebração é a Páscoa, né? Páscoa. A Páscoa é realmente a partir da Páscoa que vem tudo. A Páscoa é o grande mistério da paixão, morte e ressurreição. E por isso era celebrado dentro da Páscoa, dentro da Semana Santa, o corpo de Cristo, porque foi ali exatamente que Cristo instituiu a Eucaristia, né? Então, a Páscoa praticamente é a grande festa. Aí vem Natal, vem o próprio Pentecostes, né? A Ascensão do Senhor, são grandes festas
e algumas festas de Nossa Senhora também, Assunção de Maria, né? A Imaculada Conceição, principalmente para nós no Brasil, que é ligada à Nossa Senhora Aparecida. Então isso são momentos grandes de grande celebração da igreja. Imaculada Conceição, muito celebrada também no norte do Brasil, né? O Círio de Nazaré, isso, no Pará. Exatamente. Ela tem outros nomes, mas é a mesma, né? São celebrações nacionais. Então são essas praticamente, né? Páscoa, Pentecostes, e Corpus Christi, Natal. Agora há pouco a gente entrou num assunto aqui dizendo que, por obra e graça de vários fatores, mas entre eles a dessa grande popularidade do Papa Francisco em todo o mundo, tem se notado um aumento de fiéis católicos no mundo, né? E os que já eram fiéis, eles também se aproximaram mais da igreja, estão comparecendo mais aos ritos católicos. Como é que o senhor que administra uma igreja, uma das mais frequentadas, com um trabalho social enorme em São José do Rio Preto, que é da Redentora, o Centro Social da Redentora, inclusive, a proximidade das pessoas, eles voltaram à igreja, né? Eles estão frequentando muito a igreja, não é isso? A gente nota, agora domingo nós tivemos crisma lá na Redentora, e Dom Tomé veio para fazer a crisma e ele estava assim admirado de ver a frequência, né? Eu disse para ele assim, olha, o pessoal está voltando. O pessoal está falando por aí que o pessoal está indo embora, aqui é tão contrário, cada domingo parece que vem mais gente. Não é que vem mais gente cada domingo, mas o pessoal está firme, está frequente, não é? E isso é na Redentora, mas em volta da Redentora tem outras paróquias também que tem também muita aglomeração de fiéis, né? A Santa Cruz é muito frequentada, Santa Luzia, o Menino Jesus de Praga, próprio Parque Estoril, né? Basílica, né? A gente tem aí Catedral. Também os padres estão notando que o pessoal está procurando mais. Então, a gente nota que não é que cresceu. Ultimamente, o IBGE fez um levantamento em relação à população e os católicos de Rio Preto, né? Nós não estamos muito bonitos na tela, não, mas estamos com 54% da totalidade da cidade. É claro que os não católicos também se dividem em espíritas, em ateus e também em evangélicos. Os evangélicos também têm muitas divisões, né? Sem dúvida. E a gente separa também os evangélicos mais históricos, né? Que tem assim uma história de evangelização próxima, paralela com a Igreja Católica, e os novos que trouxeram um espírito novo aí, né? Uma nova visão. Mas a gente nota que o pessoal nosso também melhorou a sua qualidade, né? Um pessoal mais consciente, né? Um pessoal mais participativo e consciente da sua participação católica na igreja. Eu acho que a gente tem dizer assim que estamos melhorando, né? E o Papa, quando ele disse que aumentou no mundo, ele deve ter mais dados que a gente não tem, né? Agora, a gente pergunta, mas por que será? Eu lembro que o Papa Bento XVI dizia que nos 10 anos de pontificado dele, no mundo inteiro foram martirizados, foram mortos por causa da fé, lógico, com desculpa de etnia, de política e tal, mais de 100 mil cristãos, né? Incluindo outros que não são católicos. Então muita gente morreu pela fé. E a tradição diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Eu tenho a impressão que aquele plantio está dando fruto agora, está brotando agora, né? Sem dúvida. Tá certo. Padre, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, mais uma vez, falar um pouquinho sobre uma data tão importante e propiciar algumas informações para o público, exatamente estabelecendo a possibilidade dessa reflexão das pessoas. As pessoas, ainda que se trate de uma festa, de uma grande celebração festiva da Igreja Católica, o Corpus Christi é também uma oportunidade de reflexão, né? Se as pessoas, se cada uma delas lembrarem algumas dos ensinamentos de Jesus Cristo, já vão estar fazendo reflexões, né? Lógico. Isso é muito bacana. Eu queria lembrar também para você, porque às vezes a gente fica vendo a parte cultural ou a parte folclórica do Corpus Christi como só enfeite de rua. Mas eu já tive a oportunidade, inclusive na Redentora, como outras paróquias, eu sei que agora, nesse momento, tem paróquias fazendo, eles em vez de pintar a rua, cada casa vai pondo na frente da casa
uma doação, roupa, gêneros não perecíveis. E quando a procissão passa, o pessoal vai recolhendo. Porque o Corpus Christi, como é uma festa da Eucaristia, a Eucaristia é partilha, né? Não adianta você estar lá comungando se você não partilha seu coração, o seu tempo, sua sabedoria com o outro, né, que não tem. Então você começa partilhando bens materiais, que te lembram a necessidade de partilhar o coração. Então eu acho isso também importante, que as pessoas entendam que Corpus Christi é uma oportunidade de você viver a Eucaristia como partilha, né? Padre, então as pessoas, no caso da Redentora, sim, se tiver alguma outra paróquia que estiver fazendo isso, as pessoas poderão, nesse caso, ir colocando algumas doações isso, ali, normalmente roupas, nós estamos no inverno. Esse ano nós não estamos fazendo a Redentora, mas já fizemos. Tá. Esse ano os jovens estão fazendo um enfeite um pouquinho maior na frente da igreja, né, no chão mesmo, mas já se prepararam agora para o Corpus Christi, tivemos um retiro dos jovens agora sábado, né, então eles estão espiritualmente preparados para entender o sentido maior também. Não existe nada mais cristão e solidário do que a doação. Então, se nós estamos chegando numa época de inverno, algumas pessoas têm dificuldade em relação... que estamos no verão, né? Pois é. No outono. No outono. Mas o clima aqui não é habitual para São José do Rio Preto, né? Então, as pessoas que quiserem, não precisam fazer durante a procissão, não vai ter na procissão, mas pode fazer as doações sempre podem ser feitas. Sim, né, lógico, só. A gente agradece muito isso. Eu é que agradeço a sua presença em nosso programa e convidando-o a voltar outras vezes, sempre que o senhor quiser, para a gente conversar sobre temas como esse que a gente conversou hoje. Obrigado, viu, Padre? Obrigado a vocês, Rei. Obrigado também aos nossos teleouvintes e telespectadores, e que tenham sempre a oportunidade de viver o seu Corpus Christi todos os dias da vida. Isso. Obrigado, Padre. Agradecemos a você também que nos acompanhou aí em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.